Bom, queridos, o ponto de partida dessa reflexão é perceber que há pessoas na igreja, mesmo sendo salvas, que vivem cadeias que impõem limite ao seu progresso espiritual e à realização do sonho de Deus em suas vidas. Pessoas que se encontram num quadro de estagnação espiritual e também numa desordem emocional crônica. Então nós nos deparamos com esses perfis e vamos para Deus, e foi exatamente baseado nessa observância que o Espírito Santo me guiou a essa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite. Eu estou convencido pelo Espírito Santo que um dos motivos, uma das cadeias que levam pessoas salvas a estarem nessa condição são as lembranças. E o título dessa reflexão de hoje é Lembranças que aprisionam e lembranças que libertam. Esse é o tema da mensagem de hoje, que com a graça de Deus nós vamos abordar em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler 2 textos, depois nós vamos agregar outros textos. O primeiro texto é o Salmo 51, verso 3, que diz assim: pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado, que está sempre diante de mim. O segundo texto é Lamentações 3:21, texto conhecido que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para nós compreendermos melhor o desenvolvimento desse tema, é importante nós esclarecermos a diferença entre salvação e conversão da alma. A salvação, ela acontece quando cremos na obra de Cristo, nos arrependemos e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E o que acontece? O Espírito Santo reaviva o nosso espírito e passa a habitar nele. E isso é um ato instantâneo. Porém, entretanto, essa obra tão maravilhosa, essa obra tão magnífica, não apaga o nosso passado. Mesmo sendo perdoados por Deus, nos tornando seus filhos, ainda temos um passado. Nós somos novas criaturas com um passado. Como disse o Franco, naquele assunto que ele tem ministrado aí, intitulado Os 3 Verbos Essenciais na Caminhada de um Discípulo, o Franco faz a seguinte afirmação: todos nós temos um passado para ser restaurado, um presente para ser restituído e um futuro para ser semeado. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 e 17, é um texto mal interpretado por algumas pessoas. Vamos lembrar esse texto, trazer a memória. O texto diz, verso 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Verso 17: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O ensino aqui é para não nos relacionarmos com pessoas baseados em suas antigas reputações. Nós não devemos mais conhecê-las segundo a carne, mas isso não significa que o passado está resolvido no primeiro passo, que é a salvação. A salvação, ela traz proteção, traz nova perspectiva de vida, mas não cancela automaticamente as pendências do passado. É o exemplo daquele ladrão na cruz. Jesus sendo crucificado entre 2 ladrões, e um escarnece do Senhor, e o outro fala: puxa, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal fez.
um texto conhecido, e ele faz um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão que estava ali crucificado, ele morreu, foi para o destino eterno. Mas se ele não morresse, o que seria feito com os roubos que ele acumulou no longo da sua vida? Então, a salvação é um ato magnífico, poderoso, traz proteção, nova perspectiva de vida, mas não cancela automaticamente as pendências do passado. A salvação não legaliza os objetos ilícitos que ainda estão na tua casa. A salvação não trata de repentino com o saudosismo, talvez com as músicas mundanas, que te faz lembrar aquele momento da escravidão, e isso vem na tua memória ainda no presente. A salvação não vai sumir com aquele presentinho, talvez um presentinho do amante, você ganhou, você guarda ali para de vez em quando dar uma olhadinha para poder trazer a memória. A salvação não trata com o produto do roubo que ainda possa estar na tua casa. A salvação de imediato não quebra os vínculos pecaminosos ou vínculos malignos que foram construídos e você ainda não conseguiu se desvencilhar. Contato de rede social, você sabe que você tem um contato na rede social, que aquele contato é um vínculo maligno, é um vínculo que produziu algo destrutivo na tua vida, mas você não consegue apagar, deletar aquilo, você deixa ali, vai que uma hora dá vontade, e você resolve conectar. A salvação não resolve aqueles arquivos de foto que você guarda aí. Você sabe que são fotos que têm vinculação com o pecado, têm vinculação com trevas, mas você mantém essas fotos aí. Aquele presentinho que você sabe que tem uma relação com treva, mas você mantém contigo. A salvação não resolve a questão daquele filho que você teve no pecado, e você não assumiu a paternidade, você não assumiu a maternidade, e hoje você diz que você é nova criatura, ignora esse fato e deixa um ser humano com um rombo na alma em busca da tua referência paternal. O primeiro passo da salvação não trata com a dor que ainda persiste do trauma físico e emocional sofrido, da rejeição, da agressão, do aborto, da fornicação, e você, mesmo sendo um salvo, está inserido no meio do povo de Deus, você sofre ainda com essa memória. Então entra o segundo passo, o segundo processo, que é a conversão. E a conversão nada mais é do que o processo de restauração da alma. E nós podemos afirmar com toda clareza, toda a convicção, que a salvação é um ato. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A salvação é um ato. Você precisa crer em Jesus, sua vida, sua obra, e você é um salvo. Agora, a conversão é um processo, e é um processo contínuo, e esse processo da conversão, esse processo da santificação, ele progride de acordo com a nossa vontade ou não em fazer a vontade de Deus. Vamos destacar alguns textos para confirmar o que eu estou falando. Tiago capítulo 1, verso 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O objeto da salvação que o texto de Tiago se refere é a alma. O texto diz que essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Conforme 1 Tessalonicenses 5,23, nós percebemos que o homem é trino. O texto diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é trino. Que é um homem trino? Ele tem um espírito, onde ele comunga e tem a intuição de Deus. O homem tem uma alma. E o que é a alma? A alma é a sede da mente, da vontade e das emoções. E o homem tem um corpo. O corpo abriga a alma e o espírito. E é através do corpo que nós percebemos as manifestações tanto da alma quanto do espírito. Então nós podemos ver nesse texto e outros textos que o homem é trino. O homem tem um espírito, o homem tem uma alma e o homem tem um corpo. A salvação se processa no espírito, a conversão se processa na alma. E essa conversão na alma, ela vai se desenvolvendo à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para obedecer a palavra, para fazer a vontade de Deus. Salvação é um ato, conversão é um processo. A conversão não se processa na hora que você diz: Jesus seja meu Senhor, Salvador. Nessa hora algo acontece no seu espírito, você é salvo, você é salva. Conversão, santificação é um processo de Deus em nossa alma. Conforme o texto que lemos de Tiago 5:21, a conversão da alma, ela requer uma responsabilidade pessoal. E essa responsabilidade, conforme nós lemos no texto, o texto diz que essa responsabilidade é o despojamento de toda impureza. O texto se libera, se despoja de toda impureza e acúmulo de maldade. Só isso? Não. Ele diz: se libera da impureza, remova o acúmulo de maldade, e ele está dizendo o seguinte: e acolha com mansidão a palavra ministrada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Deixa eu fazer uma outra afirmação importante. A salvação é uma dádiva de Deus, é grátis, amém ou não amém? Amém ou não? A salvação é um dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus, é grátis, mas a conversão tem um preço, amém ou não amém? Santificação tem um preço, vida transformada, refletir o caráter de Jesus, isso tem um preço. Então, salvação é uma dádiva de Deus, é grátis, mas conversão tem um preço. Vou destacar um outro texto, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. O texto diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Nós podemos afirmar, seguramente, que nem todo salvo é um convertido. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço para se parecer com Jesus. Não é todo mundo que está disposto a pagar um preço para de fato ser um canal, um instrumento nas mãos do Senhor. Nem todo salvo é um convertido, assim como nem todo crente é um discípulo. Temos pessoas salvas com a alma doente, aprisionada pelas más lembranças, a memória que assola, tira o foco. E a obra de Deus para a nossa vida, ela é íntegra, é total. O Senhor quer santificar a nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Quem não busca a conversão ou a santificação da alma não viverá o melhor de Deus. E não viverá o melhor de Deus nem no presente e comprometerá o seu futuro. Romanos capítulo 6, verso 22, o texto diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Um dos maiores problemas da nossa alma é o passado. É como nós lidamos com as memórias negativas. Há pessoas com aparência de uma boa espiritualidade,
mas interiormente estão em conflitos de consciência, vivem perturbações espirituais, e tudo isso por causa de um passado não resolvido. São pessoas que, como o povo de Israel, saíram do Egito fisicamente, geograficamente elas saíram do Egito, mas elas ainda sustentam a mentalidade de escravo. E foi essa realidade que o Senhor tratou com o povo de Israel. Para que a gente viva plenamente no Senhor, nós necessitamos de uma mudança interna de valores. Então, vou lançar uma pergunta para a gente, para a conclusão dessa reflexão. Como saber se o passado ainda nos aprisiona? Essa pergunta nós poderíamos falar bastante aí, né? Como eu sei que o meu passado ainda me aprisiona? Como eu sei que eu sou uma pessoa salva, mas a minha alma está doente? Primeiro ponto: quando há pecado que ainda não foi confessado e nem tratado. Pecado ainda está latente no coração. Quando há aquela lembrança constante do pecado, e isso provoca depressão, perturbação, perda da paz interior. Alguém que está em pecado, que não tratou seriamente, responsavelmente os seus pecados, ela está na jurisdição de demônios, porque quem não anda na luz está em trevas, e não há um reino intermediário. O salmista escreveu esse drama em sua própria vida, quando nós lemos lá no princípio, Salmo 51, verso 3, quando ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Reflete nessa afirmação. Olha o que o salmista diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Pensa o estado emocional, pensa a mente de alguém cujo seu pecado está sempre diante dela. Ela vai dar um passeio, o pecado está na mente. Vai dormir, o pecado está na mente. Vai comer, o pecado está na mente. E isso que o salmista está dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim. E por que o salmista faz essa afirmação aqui no Salmo 51, verso 3? Porque ele ainda não tinha confessado o seu pecado. No verso 4, no capítulo 51, ele começa a tirar do seu coração essa carga negativa. Ele começa a colocar para fora essa carga negativa. Ele diz assim: pequei contra ti somente fiz o que é mal aos seus olhos. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O pecado está sempre diante de mim, diante de você, quando não confessamos os nossos pecados, quando não tratamos biblicamente, responsavelmente com os nossos pecados. Há muitas desculpas e justificativas para não se confessar os pecados, mas o pecado não confessado e purificado é uma prisão, é uma constante lembrança dolorida. Davi diz no Salmo 32, verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Então escuta, não adianta se auto-sabotar, não adianta. Você olha para o seu pecado e você diz: o tempo já se passaram tanto tempo, eu não encontrei na Bíblia nada que me diz que quanto maior tempo passa do seu pecado, ele resolve. Até na lei, há crime que caduca, né? Não é? Há crime que caduca, já caducou, prescreveu o crime, não é isso? Mas na justiça de Deus não. O tempo não prescreve pecado. Pecado precisa ser confessado. Pecado precisa ser resolvido biblicamente. Então não adianta se auto-sabotar, achar que o tempo já resolveu, achar que se você confessar você vai ser rejeitado.
Não adianta tentar compensar o pecado com caridade, com ativismo religioso, com mudança geográfica. Ah, vou mudar dessa cidade, que aqui nessa cidade eu fico lembrando muito aquilo que eu fiz, aquilo que aconteceu. Mudança geográfica não resolve a questão do pecado. Mudança geográfica, mudança social, não resolve a questão do pecado. Não adianta querer justificar o injustificável, tentar explicar o que não dá para explicar. Pecado só é resolvido com confissão. Tem que colocar a toxina para fora. Tem que tratar responsavelmente as feridas, injustiças, defraudações que cometemos ou sofremos. Para isso é necessário se humilhar. É necessário renunciar à reputação. 1 João, esse texto áureo sobre confissão, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é um texto condicional: se confessarmos os nossos pecados. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O outro texto condicional: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Então, quando nós não tratamos, não confessamos os nossos pecados, Ele está sempre diante de nós. Eu não sei quem consegue desfrutar de uma boa saúde mental quando o pecado está sempre diante dela. Como você tem uma tranquilidade interior, como você tem uma paz interior, quando o pecado está sempre diante de ti. É impossível. Pecado tem uma natureza destrutiva, em todos os sentidos. Segundo causa, lembrança negativa. Quando nós temos saudade de onde o Senhor nos tirou. Não tem como fazermos essa afirmação sem lembrarmos da mulher de Ló. E Jesus faz referência a essa mulher em Lucas capítulo 5, verso 17, 31 e 32. Verso 31 ele diz: naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Verso 32 ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló representa um saudosismo de lugares e pessoas que Deus um dia te tirou. E às vezes nós encontramos pessoas que, às vezes de uma forma mais direta, revelam isso, ou às vezes de uma forma sutil, aquele saudosismo com o mundo, aquele saudosismo com aquele ambiente, aquele lugar que o Senhor um dia te tirou de lá. A questão aqui, para a gente lembrar a história da mulher de Ló, Deus um dia olhou para Sodoma, e Ele não tolerou tamanha iniquidade, e Ele estabeleceu que destruiria aquela cidade. Gênesis capítulo 13 descreve o que ocorreu com Sodoma, mas Gênesis 13, olha o que o texto diz em relação a Sodoma. O texto diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sodoma chegou a um nível de moralidade tão grande, mas tão grande, que o povo da cidade queria abusar dos anjos que estavam na casa de Ló. E o Senhor, quando olhou aquele estado de degradação, de imoralidade tão profundo, o Senhor falou: não tem jeito, tem que destruir essa cidade. Mas antes de destruir a cidade, Ele mandou a família de Ló sair. Ló, pega a tua família, pega os seus e sai da cidade, porque a cidade chegou num nível de moralidade tão grande que não há outra alternativa que não seja trazer o juízo e destruir essa cidade. E aí o texto,
O restante da história nós conhecemos. Quando Ló sai da cidade, a mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Algo ainda prendia o seu coração, aquele lugar condenado por Deus. Você pode até achar alguma coisa atraente no mundo, mas a essência do mundo, a essência é má. Você pode até ver alguma coisa e de repente se atrair, mas a essência é má. Veja, não ameis o mundo e nem as coisas que nele há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é um ambiente que já foi condenado por Deus, e quando Ele nos tira de algo, é para a gente nunca mais voltar. Quando Ele nos saca de algo, é para a gente realmente não olhar mais para trás. Seguir para o novo está condicionado à capacidade de deixar o velho, né? A gente é muito esperançoso, motivador, a gente proclamar, a gente declarar profeticamente que o Senhor está estabelecendo um tempo novo, que o Senhor está nos levando para um ciclo novo, para um tempo novo. É muito bom a gente declarar com fé, né, esse ciclo novo da parte de Deus, mas a verdade é que entrar no novo está condicionado a deixar o velho. Tem uma frase do Franco que eu gosto muito, que ele diz que ninguém põe o pé na rocha sem tirar o pé da lama. Eu quero citar Filipenses capítulo 3, verso 13, quando Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante, e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu achei uma frase, não guardei o autor, mas achei uma frase muito própria assim para esse tema. A frase diz assim: na vida a gente só vai para frente quando deixa de morar no ontem. Na vida a gente só vai para frente quando deixa de morar no ontem. Outra questão que faz com que a gente viva essa lembrança negativa é quando nós lembramos e sofremos por algo que não pode ser mudado. Aí vai a pessoa que fica se martirizando, sofrendo por algo que não dá para mudar. Nós não podemos nos martirizar por aquilo que não pode ser mudado. Tentar entender o que não muda nos faz sofrer. É ou não? Não muda. Você tentar entender o que não vai mudar, nos faz sofrer. Lembre-se, nossa meta é restaurar o passado, restituir o presente e semear para o futuro. O passado restaurado nos livra da dor da lembrança. Ele precisa ser redimido pelo sangue de Jesus. Não pode ser mais um peso para nenhum de nós. Passado restaurado não é peso para nenhum de nós. Sabe o que é um passado restaurado? É quando você olha para trás, isso não te traz peso. Quando você olha para trás, isso não traz um amargo na tua boca. Quando você olha para trás, você olha com liberdade. Aquilo não te incomoda mais, aquilo não te inquieta mais. O teu passado foi redimido, coberto pelo sangue de Jesus. Então, um passado restaurado nos livra da dor da lembrança. Nós temos que viver hoje as recomendações de Paulo aos Filipenses, capítulo 8, verso 4, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O passado está aí, a gente lembra, mas um passado restaurado não é mais um cativeiro para nós.
Um passado restaurado não é mais um peso para nós. Se você, nesse momento, tem vivido a angústia de algo que você passou lá atrás, e isso é uma prisão para você ainda hoje, esse passado seu precisa ser restaurado no nome de Jesus. Para encerrar, quais são as memórias que nos libertam? Lembrando do nosso tema, o tema é lembrança que aprisiona, lembrança que liberta. Então, quais são as memórias, quais são as lembranças que nos libertam? Lembrando o texto de Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A lembrança que liberta é quando trazemos ao nosso coração aquilo que Jesus é, aquilo que Ele fez por nós. Que coisa mais acalentadora, mais esperançosa do que você parar e pensar naquilo que você recebeu da parte de Deus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará por nós. Então, temos que trazer a memória com louvor que nós fomos regenerados. Amém ou não? Nós fomos regenerados, nós fomos vivificados, nós nascemos de novo. Eu gosto do texto de Ezequiel 36:26, uma promessa que diz assim: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Fomos regenerados, fomos vivificados, nascemos de novo. Nós fomos justificados, amém ou não? Quantos foram justificados aqui? Escuta, justificação é um termo jurídico que significa que Ele nos fez justos. Ele nos inocentou pelo seu sangue. Romanos capítulo 8, verso 33. O texto diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele nos inocentou pelo seu sangue. Ele nos fez justos. A palavra de justificados pela fé, temos paz para com Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos, contra os filhos de Deus? Então, fomos regenerados, fomos justificados, nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Somos filhos, somos herdeiros de Deus. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Ele fará por nós. A palavra diz que Ele virá nos buscar para estarmos eternamente na presença dEle. Não há nada que se compare o que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Um dia a dor vai acabar, a tristeza vai acabar. Teremos um corpo não mais um corpo corrupto, mas teremos um corpo incorruptível. João capítulo 14, verso 1 e 2, quando Jesus compartilhava com os discípulos sobre sua partida, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Vou preparar um lugar. Atos capítulo 1, são tantos textos. Atos 1:11, a parte B, o anjo diz, aqueles galileus que estavam atônitos, vendo Jesus ser assunto aos céus, eles estavam atônitos assim, Jesus subindo,
E o anjo disse para eles: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Não se preocupe, do jeito que ele subiu, dessa forma visível, impactante, ele vai voltar. Então ele está dizendo: tranquilize o teu coração, que o teu coração não fique turbado, porque eu vou preparar morada. Todos nós temos um passado para ser restaurado, temos um presente para ser restituído e um futuro para ser semeado. Se você realmente deseja viver uma restituição de Deus, se você deseja realmente semeadura para o teu futuro, você precisa restaurar teu passado. Você tem que ser livre dessa lembrança que te aprisiona. O que te aprisiona? Você tem que estar determinado no teu coração e se converter de verdade, em buscar de todo o teu coração a santificação. Isso tem preço, tem um preço a ser pago. Salvação é um ato, conversão é um processo. Eu sei que tem pessoas que começaram bem, motivadas, focadas no Senhor, estagnaram no caminho. Eu sei que tem pessoas que começaram bem, tiveram uma experiência legítima com Deus, com Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, mas que estão relutantes em pagar o preço para se converterem, para experimentarem de fato uma vida santa na presença do Senhor. Então, no nome de Jesus, tudo aquilo que tem realmente retido você, você olha para você e fala: poxa, tem 20 anos, 10 anos já que foi salvo, mas cultiva os mesmos comportamentos, as mesmas inclinações, não quer pagar o preço para viver uma vida de vitória, uma vida de progresso na presença do Senhor. Então, é importante que você abra o teu coração. Nós estamos na plenitude dos tempos, nós estamos realmente nos últimos dias. Que você tem ainda ligado à tua vida, que impede você de experimentar esse processo da santificação, da conversão na tua vida, não perca tempo. Não perca tempo, se posicione, paga o preço, para que você seja pleno no Senhor, para que você tenha de fato uma vida plena no Senhor. Quero orar por você, queria que você se colocasse de pé. Você que está em casa, também quero orar por você, você que nos vê aí pela internet. Eu quero orar por você baseado na seguinte afirmação: você está livre do teu passado? Há alguma lembrança que te aprisiona? Você passou por alguma situação na tua vida que isso te escraviza até hoje? Você precisa ser livre, no nome de Jesus. Se há pecado, ele precisa ser confessado em nome de Jesus, para você ser livre, totalmente livre, totalmente. Se você tem caminhado com Deus, mas você tem sido como a mulher de Ló, você olha para o mundo com saudosismo, ainda no teu coração você tem assim aquele prazer ainda pelas coisas do mundo. A palavra diz que o Senhor não tem prazer na alma daquele que retrocede. Temos que focar os nossos olhos no trono da graça, no trono da glória do Senhor.
Você ainda tem algum saudosismo? Você olha para a cultura do mundo, você olha para a purpurina do mundo, e você percebe o teu coração saudosista? Você não vai experimentar esse processo de transformação na tua vida enquanto teu coração estiver inclinado a isso. Você sofre por algo que ainda não pode ser mudado. Você está sofrendo por algo que não vai mudar. Você precisa restaurar o teu passado. Há algo aí na tua mão, na tua posse, na tua casa. Você sabe que é ilícito, mas você está preso ainda a isso. Você gosta de guardar. Dá uma olhadinha nos seus arquivos. Vê se você ainda não alimenta aí uma veiazinha de trevas. Chamado do Senhor para nós é para sermos santos. Ele é santo. Não podemos nos relacionar com o Senhor sem uma vida de retidão, de santidade na presença dEle. Se você, no nome de Jesus, tem sido escravo da tua memória, tem sido escravo da tua lembrança, chegou o momento de você restaurar o teu passado. Você tem um passado, você é nova criatura, um passado. Mas o passado não pode ser uma referência de dor e de prisão para você. Você tem que olhar para ele com alegria, sabendo de onde o Senhor te tirou, sabendo do que o Senhor fez, está fazendo e fará por você. Mas se isso ainda produz no teu coração dor, angústia, você fica reprimindo, você precisa ser livre. Abre o teu coração, seja livre. Pai, no nome de Jesus, damos graças a Ti, Senhor, por esse momento, por esse tempo aqui. Agradecemos ao Senhor por a Tua presença em nós, entre nós. Louvamos a Ti pela honra, pelo privilégio de, ó Deus, podermos abrir a Tua palavra com liberdade e compartilhar a Tua palavra que traz luz para o nosso caminho, a Tua palavra que quebra cadeias, grilhões, a Tua palavra que quebra fortaleza, Senhor. Damos graças a Ti por essa honra, por esse privilégio de podermos compartilhar dessa verdade, Pai. Eu quero pedir a Ti, no nome de Jesus, se há alguém aqui entre nós, talvez já caminhando contigo ou não, mas que ainda sofre com lembrança, memórias doloridas, Senhor, que em nome de Jesus possam experimentar essa libertação. Quebra os sofismas, Senhor, quebra os enganos, em nome de Jesus. Quebra todo engano, tudo aquilo que, toda plataforma de mentira construída pelo inimigo no longo dos anos, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra. Que haja uma determinação nos corações em experimentar a conversão de fato, experimentar a santificação de fato, Senhor. E isso tem um preço, depende do nosso querer, da nossa entrega, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga restauração para passados não resolvidos aqui. Restauração. Se há alguém aqui que tem guardado, acumulado algo físico, alguma coisa, Senhor, que de alguma forma vincula com ilícito, vincula com treva, que venha uma disposição no Seu Espírito Santo para romper com isso e viver em novidade de vida na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que seja assim, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, para a exaltação do nome de Jesus. Em nome de Jesus.